padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amados e amadas de Deus, saúde e paz. Hoje é domingo, dia do Senhor. Chamados somos de modo muito especial a abrir o nosso coração, para que ao proclamar a palavra de Deus, esta palavra venha e nos interpele. Precisamos de uma interpelação profunda como graça de Deus, para que nossos corações possam ser lugar do amor, da verdade e do bem. Lembro aqui, compartilhando, meu irmão, minha irmã, com o seu coração, Gregório Palamasso, um bispo, quando diz assim: a colheita das espigas inanimadas é feita conjuntamente por muitos que colhem. A das espigas espirituais, a humanidade, é feita por um único ceifador, que da incredulidade recolhe para a fé os que recebem os arautos do Evangelho. Os segadores dessa colheita são os apóstolos e seus sucessores, e os doutores segundo as necessidades da nossa igreja. A respeito deles disse Cristo: aquele que colhe já recebe o salário, ele ajunta fruto para a vida eterna. Tanto maior recompensa espiritual recebem de Deus os doutores, quanto maior é o número de fiéis que congregam para a vida eterna. Mas existe também outra colheita, a transferência de cada um de nós desta vida para a futura. Neste caso, os segadores são os anjos, que de certo modo excedem os apóstolos, pois uma vez recolhida a messe, escolhem e separam os bons dos maus, como o trigo do joio. Levam os bons ao reino e enviam os maus ao inferno. Somos interpelados, portanto, a sermos boas sementes e a darmos bons frutos, para que possamos ser colhidos para o reino de Deus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola à multidão: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo do meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Amado e amada de Deus, Jesus falava em parábolas às multidões, para que nada lhes faltasse, para assim compreender a grandeza do amor de Deus, que é um desafio para todos nós, a compreensão do que o Senhor nos fala e nos indica na experiência bonita de buscar o reino e de colocá-lo como essencial na nossa vida. E ele falava em parábolas, para que se cumprisse o que disse o profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Desafiando-nos, portanto, irmãos e irmãs, a saber o que nós temos como informação não é o suficiente para que nós estejamos vivendo no amor e na verdade. Por isso ele diz: o reino
dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormiu, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. O trigo cresceu, as espigas começaram a se formar e aí apareceu o joio. Incomodados, os empregados procuraram o dono e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O inimigo certamente fez isto, porque o inimigo sempre entra para semear aquilo que atrapalha a colheita. Queres que vamos arrancar o joio? Perguntou. O Senhor diz: não. Pode acontecer que agora, arrancando o joio, também se arranque o trigo. Vamos deixar crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, o trigo será tirado, o joio amarrado em feixes para ser queimado. Recolhei, vai dizer o Senhor, o trigo no meu celeiro, isto é, o trigo salvo, diferente do joio que atrapalha. Os discípulos ficaram profundamente incomodados com este desafio que o Senhor dispunha ao contar esta parábola que pedem. Explica-nos a parábola do joio. É importante. Aquele que semeia a boa semente, diz o Senhor, é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida não é senão para desabrochar numa vida plena, não para perecer. Por isso somos chamados e desafiados a viver uma vida numa conduta pautada pela força do amor de nosso Deus. Não deixemos que o maligno tome conta e nos domine. Assim como temos visto em tantas circunstâncias, perto de nós, no meio de nós. Supliquemos a Deus a graça de termos força de sermos de fato o trigo na sua colheita. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.